pegar a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu me chamo Gilson, sou missionário da comunidade Água Viva, sou casado com a Andréia. Andréia, você que esteve aqui já mais cedo, Andréia já pregou aqui antes de mim, é minha esposa, também missionária da comunidade. Profissionalmente, eu sou terapeuta de família, de casais, e junto com outros terapeutas da comunidade, eu desenvolvo esse trabalho aí também, ajudando as pessoas na parte terapêutica, além da espiritual. Então vamos ver aqui o que o Senhor tem a nos dizer agora, em continuação ao que nós já vivemos pela manhã, agora no início da tarde, no primeiro momento e para esse momento. E é importante você ir percebendo que Deus ele vem fazendo conosco um caminho, uma experiência ligada à outra. Hoje pela manhã, você que estava ligado conosco aí, nós vivemos um momento em que Deus chamava a nossa atenção, nos dando uma voz de comando para que buscássemos, resgatássemos a nossa família, que fôssemos atrás daqueles que foram roubados, sequestrados, saqueados pelo mundo. E depois o Senhor nos deu uma segunda experiência, de prestarmos atenção nos valores que têm se perdido dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Valores importantíssimos, o nome já diz valores. E agora o Senhor quer também nos chamar a atenção para algo muito importante e muito sério também, que é essa necessidade de nós termos uma atenção para as realidades espirituais da nossa vida. Então veja o que diz a palavra aí. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho, esse trecho da palavra de Deus, é uma conclusão. Jesus aqui ele está concluindo todo um discurso que ele veio fazendo do Sermão da Montanha. Então, desde o capítulo 5 até agora, Jesus fez o que é conhecido como Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Jesus ele foi catequizando, formando o povo. Nós poderíamos dizer que Jesus ele abriu o seu coração. Jesus ele se apresentou, ele se dava ao povo pela palavra durante todo o Sermão da Montanha. E aqui Jesus conclui. Ele diz: olha, se vocês colocarem em prática tudo que eu ensinei a vocês até agora aqui, nesse monte, se vocês praticarem, se vocês trouxerem para dentro da vida de vocês, se vocês tornarem realidade, vivência prática, vivência diária, se vocês acolherem aquilo tudo que eu ensinei,
vocês terão como base, a vida de vocês, ela terá como base, ela terá como sustento a mim, que sou a rocha. Porque quem é essa rocha? Jesus, a sua palavra. É Jesus que está se dando aqui ao povo. Ele está se dando para ser base daquelas pessoas. Ele está se dando para ser sustento, rocha firme, terreno firme, seguro para aquele povo. E é essa a intenção do Senhor também para nós enquanto família. As famílias hoje, mais do que nunca, precisam estar fundadas, precisam estar alicerçadas em rocha firme, que é a palavra de Deus, que é a vida de Deus, que é o próprio Jesus. Ele é a própria rocha. Mas eu vou com você, e quero que você vá comigo também, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 47, que também é essa mesma conclusão do Sermão da Montanha. Só que aqui há um detalhe diferente que Mateus não chama atenção, mas que Lucas chama atenção aqui. Então, Lucas 6, versículo 47, é também uma conclusão do discurso que Jesus fez no Sermão da Montanha. Só que aqui tem um detalhe que eu quero já aproveitar e colocar para você. Veja bem, lá no versículo 47, Lucas 6, 47. Vou mostrar-vos a quem é comparável todo o que vem a mim. Olha que interessante. Vou mostrar-vos a quem é comparável todo o que vem a mim, escuta as minhas palavras e as põe em prática. Assemelha-se a um homem que, atenção, ao construir uma casa, cavou, aprofundou, ou seja, ele foi cavando até chegar na rocha, atravessou areia, atravessou camadas de solo, até chegar na rocha. Então ele cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Então ele construiu o alicerce sobre rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou a minha palavra e não a põe em prática, é semelhante a um homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce, ou seja, aquele homem que construiu sob areia movediça, sob um solo duvidoso. E aí ele não cavou até para chegar na raiz. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou. E foi grande a sua ruína. Então aqui a gente percebe que, primeiro, Jesus apresenta duas pessoas. Uma sensata, uma prudente e uma outra insensata e imprudente. Duas pessoas com comportamentos, com condutas diferentes. Mas o que a gente observa aqui, pela palavra, que as circunstâncias são as mesmas. As duas casas foram assoladas por enchentes, ventos fortes, tempestades. Então, as circunstâncias são iguais. O que diferencia aqui foram as casas, como as casas foram construídas, a base em que essas casas estavam. Uma estava bem construída, sobre a rocha, não se abalou e não foi destruída. A outra, ela foi abalada e veio ao chão. Meu irmão, minha irmã, o que o Senhor está dizendo para a gente é o seguinte: para que a nossa família, para que a minha casa, ela seja bem construída, como fala aqui em Lucas, eu preciso cavar. Exige trabalho. Imagine você, um construtor, tendo que cavar na pedra, tendo que cavar fundo para chegar lá na rocha e colocar um alicerce. Que
trabalheira, que canseira que não deve dar num construtor desse. E para que a gente, então, primeiro ponto, para que a gente construa bem a nossa família, para que a nossa família seja bem fundamentada, para que a nossa família, quando vierem as tribulações, quando vierem as tempestades, ela não seja abalada, ela continue de pé, unida, firme, aguentando as pressões, aguentando as tempestades, as enchentes, para que ela aguente. Ela tem que ser bem construída, e isso requer trabalho, isso requer disposição, isso requer prioridade, isso requer presença de Deus dentro das famílias. Meu irmão, minha irmã, não é impossível nós termos, é impossível eu, é impossível você, é impossível nós termos uma família bem estruturada, é impossível que a nossa família seja bem construída se não for sobre essa rocha que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus. Nós precisamos colocar Deus dentro das nossas famílias. E infelizmente, muitas famílias têm sido destruídas, muitas famílias têm sido abaladas, têm caído ao chão, têm se desmoronado, porque não estão construídas em rocha firme, estão apoiadas em outras coisas, em areia movediça, em terrenos duvidosos. E aqui eu já chamo a atenção de uma seguinte realidade. Você, pai e mãe, vocês, por meio de muito trabalho, muito suor, muita dedicação, formação, capacitação, vocês deram para a casa de vocês, para os filhos de vocês, uma boa estrutura financeira, uma boa estrutura material. Vocês, por meio de muito trabalho, dedicação, esforço, investimento na casa de vocês, vocês deram boas escolas para os seus filhos, vocês deram diplomas para os seus filhos, vocês deram planos de saúde, de qualidade para os seus filhos, vocês deram casa boa, vocês deram conforto, vocês deram lazer para os seus filhos. Hoje vocês olham para a sua casa e a gente vê que financeiramente, materialmente, estruturalmente, a casa de vocês ela está muito embasada, ela está como se fosse sobre uma rocha no que diz respeito aos aspectos materiais, financeiros. Mas a pergunta que eu preciso fazer para você, e claro, quando eu faço essa pergunta para você, eu faço para mim também. Com que intensidade, com que investimento, o quanto você pai, você mãe, suou e tem suado a camisa, dedicado tempo, investimento, capacitação, conhecimento, para formar a sua família, para formar os seus filhos na espiritualidade, na fé em Deus. O quanto vocês têm construído a família de vocês sobre uma base espiritual, trazendo para dentro, levando para dentro da sua casa fé, palavra de Deus, santidade, espiritualidade. Essa é uma pergunta que só vocês podem responder, porque o que a gente vê hoje em muitas casas, um baita investimento, garantindo o futuro dos filhos, garantindo uma boa aposentadoria. Há uma preocupação muito intensa, há uma dedicação, há um investimento. Tem se gastado muito tempo, muitas horas de trabalho, de projetos, para que se tenha uma estrutura material que garanta um futuro, que garanta um lugar amanhã. Se vierem tempestades, se vierem chuvas,
se vierem crises econômicas, se vierem outras pandemias, já tenho garantido um futuro financeiro, um futuro econômico, um futuro estrutural. Tenho casa, tenho carro, tenho sítio, tenho fazenda, tenho tudo. Mas a pergunta que agora nós precisamos nos fazer, diante do que tem das tempestades, das enchentes, de tantas coisas erradas que tem vindo sobre as famílias, diante de tantas coisas que têm desestabilizado as famílias emocionalmente, na saúde física, na saúde espiritual, o quanto nós pais, o quanto nós, membros das nossas famílias, temos investido na casa espiritual, na fé, na vida com Deus, o quanto nós temos nos preparado para a vida no céu, para o céu. Nós temos, sim, eu não estou condenando você por todo o seu trabalho, por toda a sua preocupação em dar condições para os seus filhos também seguirem a vida deles sozinhos, de capacitá-los para o mercado de trabalho. Que ótimo, que bênção de Deus, mas a pergunta é o quanto nós temos investido na fé da nossa família, o quanto nós temos sido alicerçados na rocha que é a palavra de Deus, que é nas coisas de Deus, na nossa fé católica. Porque, gente, casas muito bem estruturadas financeiramente, famílias estruturadas materialmente, famílias estruturadas financeiramente, têm sido violentamente abaladas, têm sido divididas, têm sido destruídas e atacadas com muita facilidade, mesmo tendo toda uma estrutura financeira maravilhosa, próspera, porque não esqueceram de construir um outro alicerce, um outro edifício, uma outra construção, que é uma vida espiritual, que é uma vida de fé, uma vida com Deus, uma vida que também tem como visão de futuro o céu, preparando um lugar no céu. As famílias têm se preocupado em preparar um lugar nessa terra, garantir um lugar nessa terra, mas onde estão aquelas famílias que também estão buscando, estão tendo uma atenção em garantir o seu lugar no céu? Nós precisamos, eu já falei isso hoje de manhã e reafirmo agora, os tempos são maus. Nós vivemos uma realidade espiritual e vivemos uma realidade física. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos esquecer de que nós somos corpo e alma. Nós temos um corpo que quando morrermos, ele vai apodrecer lá dentro do caixão e só vai ficar ossada lá no cemitério, no nosso túmulo. Mas o que dura eternamente é a nossa alma. E quando se fala de alma, estamos entrando numa dimensão espiritual. Então nós somos corpo e espírito, nós somos corpo e alma. E nós precisamos ter atenção tanto para o corpo quanto para a alma. Há uma realidade ao nosso derredor que é o mundo espiritual e uma realidade que é o mundo físico no qual nós vivemos. E em muitas famílias têm ignorado a realidade espiritual que é fato, que é verdade em suas vidas. E é isso que o Senhor está chamando a nossa atenção aqui. É lindo, repito, vermos famílias se dedicando, trabalhando, que bênção, que lindo, é isso mesmo. Mas também temos visto com tristeza famílias em que Deus não está naquela casa, parece que não acreditam em Deus, parece que Deus não tem espaço dentro de muitas casas, na vida de muitos homens, na vida de muitas mulheres, na vida de muitos filhos. Parece que Deus não tem lugar, não é bem-vindo em muitas casas, em muitas famílias. Há famílias que têm vivido a sua fé, têm vivido a espiritualidade, têm vivido as coisas sagradas, como se fosse um apêndice de um livro, um anexo, lá no final do livro. Aquelas partes de um livro que ninguém vai conferir, o apêndice, o anexo. Tem famílias que vivem uma vida de fé mais ou menos, só para
para cumprir tabela. E aí eu quero que você, para entender melhor isso, vai comigo lá em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler para você a partir do versículo 10. Veja o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está? Aqui Paulo fala de consciência, psique. Espírito aqui entenda-se a consciência do homem. Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus. Agora veja aqui o versículo 12, olha. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. Talvez a sua tradução não esteja psíquico, mas esteja o homem natural. É a mesma coisa, natural e psíquico. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, ele julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Eu quero trazer para você aqui um comentário interessante disso aqui, dentro dessa realidade do homem natural, do homem psíquico versus o homem espiritual. E claro, quando fala homem aqui, não é homem, é ser humano. Homem, mulher, criança, adulto, vovó, o homem, o ser humano. Olha só, o homem natural vive de acordo com a razão humana ou impulsos humanos. O homem espiritual recebe vida do Espírito Santo e é dirigido pelo Espírito Santo. Isso aqui é muito sério. O homem natural, o homem psíquico, ele vive de acordo com a razão. Ele é movido pelos impulsos humanos. Ele não faz uma reflexão espiritual das realidades que o cerca. Ele não faz uma leitura espiritual de acontecimentos, de fatos em sua vida. Ele é preso à razão. Tudo tem que ser explicado aqui pela razão. Mas vamos continuar aqui. Olha só, em contraste com o homem espiritual, está o homem natural. A palavra para natural, como eu já falei, psíquicos, sempre denota a vida do mundo natural e aquilo que pertence a ele, ao mundo natural, em contraste com o mundo sobrenatural, que é caracterizado pelo espírito, pneuma. Portanto, o homem natural é aquele que possui simplesmente o órgão da percepção puramente humana, mas que ainda não possui o órgão da percepção religiosa no espírito. Vai prestando atenção nisso aí. As coisas espirituais são loucuras para o homem natural, porque tal homem vive como se a totalidade da vida estivesse somente nas coisas físicas, visíveis. Ele vive somente para este mundo.
A minha vida termina aqui. Eu não acredito nessa coisa de vida eterna. Eu não acredito nessa conversa de vida depois da morte. Para mim, morreu, acabou tudo aqui. Então eu tenho que aproveitar esse mundo o máximo que eu puder. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver vigor, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer, eu vou acontecer. Porque eu não acredito nessa coisa de mundo espiritual, de vida espiritual. Seus valores são baseados no material e no físico. E ele julga todas as coisas à luz desses termos. Tal homem, atenção, tal homem simplesmente não pode entender as coisas espirituais. Aquele que pensa apenas em termos de gratificação sexual, um exemplo, aquela pessoa que pensa apenas em termos de gratificação sexual, não pode entender o significado de castidade. Ele não entende as coisas espirituais, ele é natural, ele está preso ao psíquico, ao humano. Uma pessoa dedicada a acumular bens materiais não pode compreender o significado da generosidade, porque ele está preso à avareza. O indivíduo, um homem motivado por um desejo de poder, não pode saber o significado do serviço sacrificial. O indivíduo cuja vida é guardada por atitudes mundanas não pode apreciar os impulsos interiores e espirituais. Pelo fato de um homem natural não abrir a sua vida para o Espírito Santo, ele considera toda a vida e valores espirituais como loucura. Gente, tá aqui, ó. E agora eu coloco para você algo aqui de muita seriedade. Em muitas famílias, a começar por aqueles que lideram a família, que é o pai e a mãe. Porque os filhos, eles vão aprendendo com os pais. Os filhos, eles são referência. Os pais são referência para os filhos. Uma casa onde pai e mãe não reza, pai e mãe só pensam em dinheiro, só pensam em viajar, só pensam em trabalho, só pensam em salão de beleza, só pensam em churrasco, em festa. Uma casa em que pai e mãe só pensam em comprar, só pensam em shopping, em consumismo. Numa casa onde não se vê pai e mãe falando de Deus, rezando, falando das coisas espirituais, você automaticamente vai acabar, a não ser que a providência de Deus, a misericórdia de Deus entre e salve esses meninos, o que você vai ver, filhos também frios, materialistas, pensando só nas coisas desse mundo, porque eles não tiveram escola, eles não tiveram referência dentro das suas casas. Como que uma família dessa vai estar construída sobre a rocha? Qualquer vento que vier, qualquer problema que essa família enfrentar, ela não vai dar conta. Porque dinheiro não vai resolver o problema. Os bens materiais não vão resolver determinados problemas, porque não tem base espiritual, porque nós somos corpo e alma. E se o problema for espiritual, por serem naturais, por ficarem só no psíquico, não vão entender as coisas espirituais, não vão entender que determinados problemas da família são de nível espiritual e não material, e não físico e não financeiro. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, porque eu sou corpo e alma. Eu não só sou corpo, eu tenho alma. Alma é realidade espiritual. E outra coisa importante aqui que nós precisamos entender aqui. Meu irmão, minha irmã, há uma guerra espiritual acontecendo em torno de nós. Nós não vemos com os olhos da carne que existe à nossa volta um mundo invisível. E quando eu falo mundo invisível, eu não estou falando aqui de um átomo. Eu não estou falando de componentes químicos, microscópicos, componentes físicos que você não consegue ver, às vezes nem ao microscópio ultra
potente, mas nós estamos falando de realidades espirituais. Há uma guerra espiritual ao redor das famílias. Assim como existem os anjos de Deus, assim como existe o Espírito Santo, existe o Pai, existe Jesus. A gente não vê, mas eles estão presentes na nossa vida. Assim como existe a intercessão dos santos, Nossa Senhora, que em Deus se faz presente. Existem também os anjos malignos, existem aqueles que estão a serviço do diabo, do inferno, que estão combatendo contra nós, e aquelas famílias que não estão atentas a essas realidades espirituais têm sido atacadas, têm sido violentamente perturbadas por forças espirituais do mal, porque não acreditam, não fazem uso dos recursos espirituais que o céu nos dá, que são as orações, que é a palavra de Deus. Meu irmão, olha como está a sua casa. Você tem estado seguro, você tem estado sustentado, você tem se gabado de que você tem dinheiro, de que seu emprego, você é concursado, você é estável, que está tudo certo na sua casa. Olha como está a sua casa, até onde o seu dinheiro ajudou vocês a resolver esses problemas que você está vivendo, que a sua família está vivendo, até onde todos os bens materiais que você comprou e construiu até hoje têm ajudado vocês a resolver esses problemas que vocês estão passando agora. Até que ponto a medicina conseguiu resolver esses problemas que vocês estão enfrentando hoje na sua casa? Olha o tanto que você já gastou de dinheiro, olha o tanto que você já se dedicou e os problemas continuam na sua casa. Será que se vocês não se abrirem para uma realidade que é real, que é uma realidade espiritual, será que se vocês não se abrirem para uma sensibilidade, para as moções de Deus, para aquilo que Deus pode estar querendo mostrar para vocês, as coisas não vão mudar, a solução não vai chegar na sua casa? Gente, veja bem, quais são os prejuízos de sermos pessoas naturais, psíquicas somente, e não espirituais? Quais são os prejuízos para uma casa, para a vida de uma pessoa em particular, se ela não for espiritual? Se ela não acreditar nas realidades espirituais que fazem parte da vida dela? Eu coloco algumas aqui, já até adiantei alguma coisa. As doenças espirituais, o nome já diz, doenças espirituais, elas são espirituais. Então, desculpa, num consultório médico, não estou aqui dizendo ou desmerecendo a medicina. A medicina é dom de Deus, é uma graça, e nós devemos sim fazer uso das especialidades que existem na medicina, das terapias. Nós somos terapeutas, nós tratamos pessoas com problema sério e muitas vezes detectamos que há realidades espirituais também por detrás disso. Então, não estou dizendo que temos que desmerecer esses profissionais, não, mas muitas vezes vocês não têm encontrado soluções para as doenças na casa de vocês, para as perturbações na sua família, porque a coisa é de cunho espiritual, são doenças espirituais. E a partir do momento em que eu fico só na razão, a partir do momento em que eu passo a confiar somente nos meus recursos materiais e humanos, intelectuais, para eu resolver esses problemas de saúde que são espirituais, eu não vou encontrar uma solução. Porque existe a ação do mal na nossa vida, existe opressão diabólica na vida das pessoas, existem espíritos que provocam divisão na família, que levam famílias a entrarem em vícios, a cometerem erros graves, a viverem em discórdia, a viverem sem paz, com depressão e outras coisas mais. E muitas vezes você vê que realidades espirituais, são doenças espirituais. Por exemplo, se eu não tenho um entendimento espiritual, se eu não tenho uma sensibilidade para fazer uma leitura espiritual do que está acontecendo comigo, veja bem, vou falar, por exemplo, da gula. A gula é uma doença espiritual.
Por que a gula é uma doença espiritual? Porque as pessoas acham que comer demais, que ser guloso, vai ter simplesmente como consequência um mal-estar digestivo. A pessoa não fica bem, ela passa mal, ela vomita, ela tem que tomar um remédio para melhorar. O homem natural, ele pensa assim, que a consequência da gula é só isso, você passa mal, você tem um mal-estar físico, mas o homem espiritual, ele tem uma visão muito maior, um entendimento muito maior da gravidade que é, por exemplo, o pecado da gula, que é uma doença espiritual. A gula, ela leva a pessoa a perder o autodomínio e leva a cometer pecados na área até sexual. A gula abre portas para outros vícios descontrolados na nossa vida. Que a pornografia, outros vícios, adultério, vida sexual desregrada. Veja bem, essa é uma leitura espiritual. A avareza. A pessoa, o homem natural, ele pensa que por ele ter trabalhado muito, ele não tem que ficar dando dinheiro dele para ninguém, porque ninguém ajudou ele a juntar o dinheiro que ele tem, a comprar as coisas que ele tem, então ele não tem a obrigação de doar, de ser generoso. O homem espiritual, ele se abre à generosidade, ele se abre a se sacrificar, a dividir com o outro, mas o homem que fica só no natural, ele fecha a mão e se acha justo em não querer dividir nada que ele tem. A vaidade, o orgulho, de não querer reconhecer que errou, de não querer se abrir ao perdão. Gente, perdoar é uma realidade espiritual, é uma decisão, mas é uma realidade espiritual. Se você não se deixar tocar por Deus, se você não se deixar tocar pelo Espírito Santo, se você não deixar sua alma ser tocada, se abrir ao perdão, você não perdoa. Se você ficar na razão, você não perdoa. É uma realidade espiritual, você vai ficar preso no seu orgulho. Ele que fez errado comigo, que ele venha me pedir perdão, que ele venha me pedir desculpa. Eu não vou ceder, eu não vou me humilhar, não vou procurar ele. O senso do sagrado. Outro prejuízo. Aquele que vive no humano. Aquele que vive no racional. Aquele que desdenha da vida espiritual. Ele perde o senso do sagrado. As coisas sagradas perdem o valor para ele. Para que ir à missa? Que missa que nada? Aquele padre que está lá no altar, ele é pior do que eu. Que rezar o quê? Isso é coisa beata. Isso é coisa de carola, rezar. Que rezar nada. Rezar terço, rezar em família. Jejum. Jejum para mim é dieta. Eu não tenho esse entendimento de jejum como algo de fortalecimento do corpo e da alma. Eu não enxergo jejum como algo espiritual. Jejum para mim é quando eu vou fazer um exame. Jejum para mim é dieta, para eu ter um corpo bacana, para eu ter um corpo esbelto. Mas essa coisa de jejum, isso não entra na minha cabeça. E claro que não vai entrar, porque você está no racional, você está no natural das coisas. Fazer penitência? Não. O pecado. Olha que prejuízo para aqueles que ficam só na carne, para aqueles que ficam só no humano, para aqueles que ficam só na razão. Não se tem consciência do pecado, passa a ter uma vida, passa a ter condutas, passa a ter comportamentos em que tudo está certo, é normal, faz parte. Gente, eu atendi um homem uma vez, talvez você até vai se escandalizar com o que eu vou te dizer. Eu atendi um homem uma vez, e ele estava traindo a esposa. E eu conversando com ele, ele disse para mim, olha só, com toda naturalidade, olha só, eu não estou encontrando em casa com a minha esposa o que eu quero. Ela está me rejeitando. Eu, enquanto homem, eu tenho necessidade sexual, eu tenho hormônios, eu tenho desejos sexuais.
eu preciso suprir essas necessidades em mim. Se ela não está me atendendo naquilo que eu estou querendo, eu vou buscar fora. Se justifica, ele se justificava comigo com toda firmeza, com toda propriedade, com toda segurança no que ele estava falando. Pessoas que não estão atentas às realidades espirituais, pessoas que não entendem que existe uma alma, que existe um céu, de que a vida começa, que a vida acontece na sua eternidade, que existe uma vida depois que a gente morre. A vida passamos por aqui, mas aqui não é o caminho principal, aqui não é o tempo principal, é o que será eterno depois. Olha a noção desse testemunho que eu te dei. As pessoas estão perdendo a noção do pecado. Acham que não tem pecado, que não existe isso. Alguém uma vez deu um conceito de pecado que eu achei muito interessante. Alguém conceituou o pecado da seguinte forma: pecado é tudo aquilo que fere a nossa natureza espiritual. Eu achei muito interessante esse conceito. Pecado é tudo aquilo que fere a nossa natureza espiritual. Se eu fico preso no corpo, eu me esqueço, eu ignoro que o pecado ele fica alojado na alma, que ele mancha a minha alma. O meu corpo, se eu cometo o pecado de adultério, não vai haver deformação no meu corpo. Eu vou continuar com o meu corpo físico do mesmo jeito. Ninguém vai saber que eu cometi adultério, porque não haverá sinais nenhum no meu corpo físico. Mas na minha alma haverá um grande buraco, haverá uma grande mancha que foi causada pelo pecado do adultério. Se eu cometer um assassinato, se eu roubar alguém, se eu for desonesto com alguém e ninguém ficar sabendo, o meu corpo físico, ninguém vai enxergar nada de errado aqui. Eu cometi o erro, mas ninguém vai saber que eu fui desonesto, que eu roubei, que eu matei, porque não tem sinais aqui no meu corpo. Mas na minha alma, no meu espírito, haverá manchas terríveis, evidenciando esses pecados que eu cometi. Mas se eu sou natural, se eu estou na razão, se eu estou no psíquicos, como diz no grego aqui, se eu ficar na psique, eu não vou ter esse entendimento e eu vou conduzir a minha vida achando que é aqui que a coisa termina e que o que eu estou fazendo está certo, que eu não tenho que seguir regras de ninguém, que eu não tenho que seguir padre, que eu não tenho que seguir papa, que eu não tenho que seguir Bíblia nenhuma, que eu não tenho que seguir a igreja, porque as realidades espirituais estão insensíveis a essa pessoa. E o que é que nós acabamos de ler aqui, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios? O homem natural, ele não entende as coisas espirituais, ele não consegue. Para ele tudo isso é loucura, é beatice, é bitolação, é exagero. Só o homem espiritual consegue entender as coisas espirituais. E continuando, então o pecado é um dos grandes prejuízos naquelas famílias que só pensam aqui, no agora, no prazer, no ter, no fazer. Aquelas famílias onde não se vive espiritualidade, onde não se fala de Deus, onde não se reza, onde não tem espiritualidade, onde não se investe nas coisas sagradas, naquelas famílias onde não tem o senso do sagrado, das coisas santas. O pecado reina, provoca estrago, provoca doença, provoca morte espiritual, provoca danos emocionais, provoca um monte de problemas. Porque estamos aqui, na razão. E continuando. E quais são os benefícios daquele que é espiritual? Quais são os benefícios na vida daquele homem, daquela mulher que são espirituais? Eu falo para você, quando percebemos a realidade espiritual à nossa volta, nós começamos a perceber a providência de Deus agindo na nossa casa. Livramentos. Talvez você hoje, no dia de hoje, no sábado hoje, você passou por livramentos que você nem tem noção.
De repente um carro poderia ter esmagado você. Talvez você poderia ser atingido por uma bala perdida. Talvez seu coração poderia ter parado hoje, mas Deus te livrou, você nem sabe disso. Mas aquele que é espiritual, ele percebe a ação de Deus, ele se abre para as moções de Deus, ele consegue perceber Deus agindo na sua vida e na vida da sua família. Ele percebe as curas, as libertações que acontecem na sua casa. O homem e a mulher espiritual, eles percebem quando Deus está corrigindo a sua família, quando Deus está corrigindo você, e corrigindo com amor, por amor. Eu percebo, Deus está aplicando uma correção para que eu seja mais santo, para que eu ame mais, para que eu me abra mais nos meus relacionamentos, para o próprio Deus, para as coisas mais santas e para o outro. O homem e a mulher espiritual, eles percebem o consolo de Deus. Lembra de Davi lá hoje, quando a gente pregava de manhã, quando Davi se viu numa situação dramática, em que a sua família foi roubada, sequestrada, Davi foi buscar consolo em Deus. Um homem ou uma mulher espiritual, na hora do desespero, quando parece que as coisas não têm mais jeito, quando a família é atacada, quando ela sofre um abalo de uma doença incurável, de um câncer, de uma leucemia, de uma morte prematura, de um acidente grave, ou um problema de falência financeira. Uma família espiritual, ela se apega em Deus, ela busca força em Deus, ela busca consolo em Deus, porque se uma família não é espiritual, se os membros não são espirituais, eles, nessas horas de desespero, de dor, eles vão buscar consolo num quarto de motel, numa droga, num copo de cachaça, vão buscar refúgio, vão buscar consolo em outras realidades, piores ainda, que vão aumentar mais o buraco, mais o estrago na família. Mas a pessoa espiritual, ela entende que se Deus permitiu que essas situações alcançassem a sua casa, que a sua família passasse por esses dramas que estão passando, uma pessoa espiritual, ela entende. Ela se coloca diante de Deus, ela coloca nas mãos de Deus e continua seguindo em frente. Outro benefício, as direções que o Senhor dá. Meu irmão, minha irmã, quando Deus criou você, Deus, junto com você, ao te criar, Ele colocou propósitos na sua vida. Deus tem propósitos para a sua vida. Desde que você foi concebido, Deus planejou propósitos a serem realizados, propósitos de Deus, do Senhor, a serem realizados através de você, por você. E aquele que se abre a essa realidade espiritual, aquele que é espiritual, aquele que é sensível à voz de Deus, ele percebe os propósitos de Deus para a sua vida, não fica dando cabeçada, não fica cometendo erro em cima de erro, erro em cima de erro, percebe as moções, as direções de Deus para a sua vida. O que Davi fez? Senhor, o que eu faço? Davi foi perguntar para Deus, o que eu faço? E Deus foi dando os caminhos para ele, foi mostrando a direção para ele, porque Davi era um homem espiritual. Davi, com todas as suas limitações e pecados e falhas, Davi era um homem espiritual. Davi foi um homem espiritual. E Deus conduziu aquele homem. As respostas que nós buscamos para a nossa vida. E, gente, eu tenho uma paciente, ela até me autorizou a dar esse testemunho aqui, e eu vou dar o testemunho dela porque é com a intenção que eu vou dar esse testemunho aqui, para que talvez outras mulheres se unam a ela. Veja bem, eu estou atendendo uma paciente em que, diante de algumas realidades que ela está vivendo na sua família, Deus a inspirou a se unir a outras esposas, e essas mulheres têm se levantado às 3 horas da manhã para intercederem pelas suas casas. E quando ela contou isso para mim, na sessão eu falei, minha irmã, Deus te abençoe, que bênção de Deus essa iniciativa, e fique atenta que isso vai crescer muito. O que fica no meu coração ao ouvir você
dá esse testemunho para mim, é que isso vai crescer muito. E outras mulheres têm se unido a ela, elas têm feito escalas para se levantarem às 3 da manhã, para intercederem, para rezar o terço do sangue, para rezar o terço de Nossa Senhora, rezando pelos seus maridos, rezando pelos seus filhos. Gente, isso é obra de Deus. Isso é uma mulher que entende, é uma mulher espiritual, é uma mulher que não está presa no psíquico, que não está presa no racional, é uma mulher que está atenta às realidades espirituais na sua casa. Eu tenho um nosso irmão de comunidade, eu aprendi com ele, o Leonardo, muito tempo atrás, um dia a gente vindo para o sítio junto, ele contando para mim o que ele faz todo dia quando ele acorda e vai levando os filhos para a escola. E eu aprendi com ele. O Léo contava para mim assim: Gilson, todos os dias quando eu acordo, eu faço a seguinte oração: Jesus, cobro com teu sangue a minha esposa, os meus 2 filhos e a mim. Livra-nos, Senhor, de todos os males físicos e espirituais, visíveis e invisíveis. Eu fiquei tão tocado com aquele testemunho que, naquele mesmo dia, eu passei também a fazer essa oração, e todos os dias eu faço essa oração também quando eu acordo. Jesus, cobre com teu sangue a mim, Andréia, Samuel, Júlia, Marcela e Miriam. Guarda a nossa saída e a nossa volta para casa. Livra-nos de todos os males físicos e espirituais. Jesus, com o poder do teu sangue, afasta para longe da minha família todos os inimigos da salvação, todas aquelas pessoas que querem a nossa ruína, a nossa destruição, a nossa derrota e o nosso fracasso. Rezo todos os dias, porque eu sei que existe uma realidade espiritual maligna que o tempo todo espera uma oportunidade para derrubar a mim e a minha casa. E como que eu posso construir a minha casa sobre a rocha num terreno espiritual? Missa. Você não pode abrir mão das missas, pelo menos finais de semana. Pai e mãe, marido e esposa, filhos, missa. Busquem Jesus o máximo que vocês puderem na Santa Missa. Não negociem o dia da missa, a hora da missa com ninguém e nem com nada. Busquem confissão. Contem seus pecados para Deus através do sacerdote. Isso é construir a casa sobre uma rocha de verdade, um terreno espiritual. Rezem o terço em família. Se tiver que fazer jejum para que a cura aconteça na sua casa, para que a conversão de alguém na sua família aconteça, para que a libertação aconteça, para que o concurso chegue, para que as coisas melhorem na sua casa, jejum, penitências. Leia a palavra de Deus, reze com a Bíblia, tire pelo menos um tempinho do dia para ler um pouco a palavra de Deus. Busque um trabalho na paróquia, sirva na sua igreja. Tudo isso aqui são formas, meios sagrados de nós construirmos a nossa casa de fato na verdadeira rocha que é Jesus Cristo, porque construir a casa sobre a rocha não é só ganhar dinheiro, não é só garantir futuro material, financeiro e humano, mas é garantir a nossa salvação eterna. Porque pode vir enchente, pode vir chuva, pode vir doença, pode vir perseguição, pode vir o que for. Nós vamos aguentar porque a nossa casa está fundada em Jesus Cristo, porque nós vivemos a fé. Há uma vida espiritual na minha casa. Por isso que a gente aguenta. E por último, cuidado com as mentiras que têm sido divulgadas por aí e que muitos na sua casa, talvez até você, tem caído assim, facinho. Essas conversas de que demônio não existe, talvez você já ouviu até padre falando isso, que demônio não existe. Talvez você aprendeu por aí que essa coisa de inferno, isso é conversa, que ninguém vai para lá. Que o corpo, que cuidar do corpo é muito mais importante do que cuidar da alma. Eu fico pensando esse
tanto de academia que está por aí. Não estou condenando você a fazer academia, mas eu fico pensando nesse tanto de gente dentro das academias, preocupadas em ter um corpo esbelto. Se esse povo também que vai para as academias, ao saírem da academia, procurasse também um confessionário para malhar também a alma, eliminando os pecados, eliminando as gorduras do pecado que ficam agarradas, incrustadas na alma. Se as pessoas ficassem tão dedicadas em tirar a obesidade da alma, como elas têm em tirar a obesidade do corpo nas academias, as pessoas viveriam muito melhor. As pessoas têm pagado caro a profissionais da área para terem uma dieta que vão deixar eles bem, com saúde, coração funcionando certinho, os órgãos do corpo funcionando certinho, mas poucos têm investido na alma de buscar uma oração, de buscar a palavra de Deus, de fazerem jejum, de fazerem penitência. Dieta eu faço, mas jejum já complicou para mim fazer. Então está na hora de nós mudarmos essa mentalidade racional, essa mentalidade totalmente natural e abrirmos para uma realidade espiritual, porque meu irmão, minha irmã, eu repito, eu e você não somos só corpo, matéria, nós somos também alma, e almas só se alimentam com coisas espirituais, porque a alma é uma realidade espiritual. O corpo eu alimento com coisas materiais, sim, mas a alma só se alimenta com coisas espirituais. E a sua família, ela está do jeito que está, porque vocês estão ignorando essa parte da vida de vocês, essa dimensão que faz parte da vida de vocês, que é a realidade espiritual. Então vai falando para o Senhor: Senhor, eu me abro agora para essa realidade espiritual que o Senhor fala para mim hoje. Falou e está falando. Senhor, eu reconheço que eu tenho sido um pouco mole, displicente, desleixado, desleixada com minha vida de oração, com minha vida de católico. Senhor, eu reconheço que eu não tenho cumprido nem minimamente os preceitos de um católico que deve cumprir. Senhor, eu me decido agora a tomar um rumo diferente, uma postura nova a partir de hoje. Por causa de Deus em primeiro lugar, mas também por amor à minha família. A minha família está desse jeito por minha responsabilidade, por eu estar sendo tão mundano, tão preso às leis do mundo, eu tenho me esquecido de que há uma realidade em mim, que é uma realidade espiritual. Por isso, Senhor, eu me decido agora, em oração, a mudar essa realidade na minha vida. Vai falando com o Senhor. Jesus, toca a minha mente. Em primeiro lugar, toca a minha mente, Senhor. Converte, Senhor, essa forma errada que eu estava trazendo até agora, de que o corpo é mais importante do que a alma. De que essa coisa de realidade espiritual, isso é bitolação, isso é neurose, isso é loucura. Sim, Senhor, eu estava vendo até agora as coisas sagradas como loucura, como excessos, como desequilíbrios. Eu acabei me afastando disso. Toca, Senhor, a minha mente, vai mudando a minha mentalidade. Coloca a mentalidade de Jesus Cristo na minha mente, Senhor. Troca a minha mentalidade humana, mundana, racional, unicamente natural, psíquica, por uma realidade, Senhor, de alguém que é corpo e alma, pela mentalidade de Jesus Cristo. Toca-me, Jesus, por favor, toca-me, Jesus. Eu te peço agora. Me dá a graça de tomar uma postura nova, uma mentalidade nova a partir de agora. Vai falando com o Senhor, vai rezando, vai fazendo a sua oração. Já viva essa realidade espiritual agora. Já coloque em prática essa realidade espiritual. Porque, meu irmão, minha irmã, o mal conspira contra nós. E o inimigo não quer que você pense que existe essa realidade espiritual, porque ele é espírito.
Então fica fácil para ele, aí ele age livremente, porque se você ignora essa realidade espiritual, ele age mais livremente na sua vida, porque você não acredita, você não se cuida, você não se protege, você não se arma com as armas espirituais que o Senhor nos dá. Então ele quer isso mesmo, ele quer que você se convença de que essa conversa de alma, de inferno, de anjos malignos, que isso é conversa, que isso não existe, que doença espiritual, que tem nada disso, a medicina dá conta de tudo. Ele quer que você fique neste lugar pensando assim, porque aí ele age com tranquilidade. Então peça ao Senhor: Jesus, muda a minha mentalidade. Muda, Senhor, a minha mentalidade, essa minha frieza, essa minha dureza diante dessa realidade espiritual que me circunda também. Enquanto a gente vai rezando, nós vamos cantar. O Rubens vai cantar conosco, para que a gente possa rezar ainda com mais profundidade, com mais espiritualidade. Então cantemos. Da morte para a vida vou romper com o mal. Eu quero uma chama ardendo em meu coração. Vai ouvindo. Quero levar teu fogo às nações. Essa música e vai rezando com ela. Vou me levantar da morte para a vida, vou romper com o mal. Isso, eu quero uma chama ardendo em meu coração. Quero levar teu fogo às nações. Fogo alto, aumenta o fogo, glória e poder sobre minha vida. Vem, fogo alto, aumenta o fogo, traz avivamento. Espírito de Deus, vem sobre nós. Isso, meu irmão, minha irmã, mergulha. Mergulha nessa canção. Faça dela agora a sua oração. Peça ao Senhor: aumenta o fogo, Senhor. Aumenta em mim, Senhor, a fé. Aumenta em mim, Senhor, a graça de um mergulho, Senhor, na oração, na vida de oração, Senhor. Mergulha-me, aumenta em mim o fogo, a sede pela palavra. Aumenta, Jesus, em mim a sede pela Eucaristia, Senhor. Quebra, Senhor, minhas barreiras, minhas resistências com a confissão, Senhor, com o jejum, com as penitências. São armas espirituais para eu combater o mal na minha vida, Senhor. Aumenta esse fogo, Senhor. Fogo alto, aumenta o fogo, glória e poder sobre minha vida. Vem, fogo alto, aumenta o fogo, traz avivamento. Espírito de Deus, vem sobre nós. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, se você ora em línguas, vai orando em línguas agora. Deixe que o Espírito Santo flua em você e através de você pela oração em línguas. Deixe que esse dom do Espírito Santo, que é o dom de orar em línguas, possa fluir, possa agir em você. Deixa que o Espírito Santo leve as suas necessidades agora, leve seus desejos, suas súplicas ao coração de Deus. Essa é a graça do dom de orar em línguas.
O Espírito Santo, ele leva as nossas necessidades ao coração de Deus. Então vai orando em línguas, vai deixando que essa oração flua através de você, vai fazendo o seu som, a sua oração. Deixe o Espírito Santo orar na sua alma, orar no seu coração, orar em todo o seu ser. A oração em língua, ela é também libertadora. A oração em língua, ela é curativa, ela é libertadora, ela é salvadora. Então, se abra esse dom agora e deixa o Senhor agir. Ela converte, o Espírito Santo, ele age livremente e vai curando, libertando, convertendo, vem santificando todo o nosso ser. Ele vai ajustando aquilo que está desajustado dentro de nós. Então ore em línguas, vai orando. Não fique preocupado com vergonha de quem está do seu lado. Se você quer, se abra. Se sua boca está coçando, sua língua está coçando para você começar a balbuciar palavras desconhecidas, inexplicáveis, se solta e ore com força. Se abra um tempo novo agora na sua espiritualidade. Deixe que o Espírito Santo inaugure na sua vida um tempo novo de oração, um tempo novo de Bíblia, um tempo novo de Eucaristia, um tempo novo de oração com Maria, com Nossa Senhora, um tempo novo com a fé, um tempo novo de penitência, de combate espiritual, de fortalecimento espiritual. Deixe que o Espírito Santo inaugure, inicie hoje um tempo novo de um homem espiritual, de uma mulher espiritual, de um jovem, de um homem, de uma mulher espiritual. Permita que esse novo seja agora inaugurado, iniciado, começado em sua vida. Então ore, e ore desejando, ore querendo, ore pedindo mesmo. Eu quero, Espírito Santo, eu quero viver no Espírito, eu quero viver pelo Espírito, eu quero viver do Espírito. Sim, Senhor, porque eu sei pela Tua palavra que aquele que vive na carne, aquele que vive somente no racional, ele não pode agradar a Deus. Não que a gente aqui está condenando a razão, não que estamos condenando as realidades naturais, mas o que o Senhor está chamando a nossa atenção é que nós só estamos nisso, nós só estamos no natural. É aí que o Senhor está chamando a nossa atenção, desse perigo de ficarmos só na razão, só nesse mundo. E o Senhor nos chama a nos abrirmos para as realidades espirituais. Você, minha irmã, que disse várias vezes durante o retiro que você está sofrendo muito no seu casamento, buscando mesmo compreensão de tudo que você está vivendo. Minha irmã, não para agora neste momento, somente reza, pede, vem Espírito Santo. Se você ora em línguas, solta a sua voz na oração em línguas. Se você não ora em línguas, vai dizendo, vem Espírito Santo, porque eu quero a tua graça, Senhor. Eu não quero pela metade, eu não quero mais ou menos, porque o Senhor pode me dar tudo. Minha irmã, você que está rezando e que você disse isso, meu Deus, eu estou sofrendo no casamento há tanto tempo, e você não via saída, deixa Deus mostrar a saída para você, minha irmã. Não queira achar pelas suas forças, o sentimento que o Senhor me dá é de você num caminho onde você não está conseguindo sair,
mas porque você está procurando com as suas forças. Olha para a luz. Olha para a luz, que é nessa direção que você tem que ir. A luz que o Senhor acende agora na tua vida, na tua alma, na tua casa, na tua história. Vai se abrindo a condução de Deus. Vai se abrindo a direção que Deus tem para você. Vai se abrindo as respostas de Deus para a sua vida. Vai se abrindo a ação de Deus pelo Espírito Santo. Vai se abrindo a tudo aquilo que Deus está trazendo agora para você, está levando ao seu coração. Experimenta o consolo de Deus, o refrigério de Deus. Se abra, seja agora espiritual. Inicie esse tempo novo, é o que o Senhor me fala. Inaugure esse tempo novo na sua vida, de uma pessoa atenta às realidades espirituais, à vida de Deus, ao sagrado, às coisas de Deus. E agora, cantando mais uma vez Fogo Alto, bem forte. Fogo alto, aumenta o fogo, glória e poder sobre minha vida. Vem, fogo alto, aumenta o fogo, traz avivamento, Espírito de Deus, vem sobre nós. Oh, 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 oh. Mais uma vez. Que você já possa ir louvando ao Senhor. Meu irmão, que maravilha. Minha irmã, que maravilha. A graça de Deus está se manifestando agora na sua casa e através de você. Talvez só você está agora rezando na sua casa. Talvez só você está agora rezando nesse retiro. Mas creia, pela sua oração, pela sua intercessão, Deus alcançou aqueles que estão totalmente fora, aquém de tudo aquilo que você está vivendo e experimentando agora. Tenha essa fé. Deus está agindo, Deus está derramando graças. Então vai bendizendo com suas palavras: Senhor, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pelo derramamento do Teu Espírito Santo. Eu te louvo pela ação poderosa do Teu Espírito Santo na minha vida e na vida do meu esposo, da minha esposa, dos nossos filhos, dos meus pais, dos meus irmãos biológicos, dos meus avós, dos meus tios. Bendito seja, Senhor, porque eu creio que o Senhor agiu, está agindo e vai agir muito na vida daqueles que vivem comigo dentro dessa casa, Senhor. Bendito seja, porque eu já posso sentir mudanças, eu já posso experimentar situações mudando dentro da minha casa, pela força do Teu Espírito, pela força do Teu nome, Senhor. Bendito, louvado e glorificado seja Teu santo nome. Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse, porque o novo, Senhor, o novo já está acontecendo na minha casa. E eu sei que amanhã vai ter mais, Senhor. Eu sei que amanhã vai ter muito mais. Mas eu já vejo a manifestação do Teu poder acontecendo na minha casa no dia de hoje. Bendito seja Teu santo nome. Bendito seja. Glorificado seja Teu santo nome, Senhor. Em tudo eu te rendo graças. Por tudo eu te rendo graças, Senhor. Até pelas situações difíceis que eu estou vivendo na minha casa, eu te rendo graças, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está no controle, que o Senhor está no comando da minha casa, porque eu me abri ao Teu senhorio, às Tuas moções, aquilo que o Senhor me chama a viver junto com a minha família. Bendito seja, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Mais uma Amém. vez, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.